Bom dia, bom dia. Dia 13 de janeiro e vamos falar sobre saúde mental hoje no nosso devocional. Esse devocional é um devocional do Augusto Cury. E Augusto Cury, eu tenho uma imensa gratidão a ele, porque quando a minha mãe surtou, eu morava em Itambi. Eu comecei a ler Augusto Cury porque a minha mãe comprava Avon com uma pessoa há bilhões de anos e tinha lá, seja líder de si mesmo, 12 semanas para mudar a sua vida, atualizar a sua vida. E eu fui comprando aqueles livros e fui lendo, fui adquirindo conhecimento, aplicando na minha vida, sendo líder de mim para cuidar de um paciente psiquiátrico. Porque o médico falou algo que era muito impactante hoje nos atendimentos que eu tenho com paciente borderline, paciente suicida, paciente... Eu vejo que não é aquilo que o médico disse em 2006 para mim, enquanto mãe de uma paciente psiquiátrica, faz total sentido que é quando um membro da família adoece, toda a família adoece. E outra, nos casos de borderline, suicida, geralmente é uma família que propicia um ambiente para desenvolvimento de um transtorno borderline. E isso não tá falando sobre culpados não, tá? Eu tô falando sobre a gente ampliar o nosso repertório para a gente decidir melhorar, aprender habilidade, mesmo que a nossa família não tenha nos entregado tudo que a gente precisava, porque eles não tinham como nos entregar, entende? Então, assim, não é porque a família é uma família assim que você tá fadada a viver desta forma, você está fadado a viver dessa forma. Encontre caminhos para desenvolver a sua saúde mental, aprender habilidades, desenvolver repertório para o transtorno não transtornar a sua vida e o mundo que está ao seu redor, ok? A tarefa de investir na saúde psíquica, na sua saúde psíquica, é exclusivamente sua e é insubstituível. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. A gente precisa de uma equipe muitas vezes para trabalhar a saúde mental. Tô olhando aqui em cima, no caso de autismo, por exemplo, a gente precisa de uma equipe inteira para trabalhar com o paciente. Não tem como. Né? A gente vai ter repertório, mas a gente precisa do outro para nos entregar aquilo que a gente não tem como, ok? Mas como explorar o mundo intangível da mente humana? Como? Como penetrar em seus espaços insondáveis? Como prevenir transtornos psíquicos? Como expandir os horizontes do intelecto e as fronteiras da emoção? Mediante ao desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Os códigos das emoções e de um intelecto brilhante, extraordinário, intuitivo, criativo, não estão na carga genética, embora esse seja um fenômeno a serem considerados, nem na genialidade e nos poderes particulares de uma casta de privilégio, mas no treino intelectual. Nós precisamos considerar o que a neurociência fala da epigenética, por cima da genética, os meus hábitos, as minhas evoluções, o que eu busco para ser melhor. Na minha família, todo mundo morreu, meus avós morreram de infarto, né? E meu avô comia chouriço, comia torresmo, tomava café horrores. Se eu fizer tudo o que ele faz, a genética vai ser determinante. Agora, se eu faço atividade física, se eu cuido da minha saúde, se eu busco ser melhor, se eu tenho relacionamentos saudáveis, se eu abro mão dos vícios, provavelmente a genética vai ficar quietinha, porque a epigenética, por cima da genética, trouxe novos resultados para mim. Na minha família, a gente tem algo que se repete, que é o mau funcionamento das relações mãe e filha. Só que eu vi isso e aprendi. E falei, não quero isso pra mim. Odiar minha mãe, não quero.
Não quero, ok, tá bom que minha avó odiou a mãe dela, tudo bem, mas eu vou amar. Amar porque ela foi perfeita? Não, porque o ser iluminado, a luz veio pra mim. E eu brinco com isso, espírito venha para a luz. Quando você é iluminado, quando um saber chega a você, quando um conhecimento chega até a sua porta e bate, é para você a iluminação. E hoje a gente fala sobre trauma transgeracionais. O que se repetia na nossa família pode ser quebrado em você, porque você evoluiu. E daqui para frente, isso tudo de ruim que aconteceu não precisa continuar. Amplie seu repertório, porque está nas suas mãos mudar o seu sentir, o seu assentir. Um ourives precisa de ferramentas certas para ferir o diamante e dar forma à joia. Do mesmo modo, um ser humano que almeja percorrer as avenidas do mundo tão belo, tão ameaçador, tão concreto, tão implacável, que o constitui como ser pensante, precisa de ferramentas apropriadas. Devido à diversidade de cultura, genética e religiosa, é questionável falar em ferramentas ou códigos universais para explorar a mente humana. Não é um único jeito. Não é. Nós temos diversidades religiosas, terapêuticas, né? Quando a gente pensa lá no CRP, você entra lá para você ver quantas formas de ser psicólogo no mundo. Eu precisei encontrar algumas formas. Tem pelo menos 6 formas que me constituem enquanto psicóloga. E as outras, ou eu sou psicóloga ou eu paro para estudar. Não tem como. Estudei bastante na faculdade, né? Porém, eu escolho formas de ser, fazer, viver. Entretanto, depois de 2 décadas de análise sistemática do funcionamento da mente, estou convicto de que realmente existe no psiquismo humano ferramentas ou códigos intelectuais que transcendem cultura, religião, povo e sexo. Descobri-las e utilizá-las metodologicamente ou intuitivamente pode determinar onde uma pessoa vai chegar em suas atividades sociais, profissionais e afetivas. Elas são capazes de propiciar tranquilidade nas tormentas, transformar uma pessoa tímida em intrépida, impulsiva em ponderada, individualista em altruísta e alienada em interativa. O nosso cérebro, ele é neuroplástico. Eu costumo brincar, né? A massinha de modelar que uma criança pega para fazer um boneco, aí depois ela faz uma cobrinha, depois ela faz uma bolinha. Assim é o nosso cérebro. Com ferramentas certas, a gente pode aprender novas formas de pensar, aprender novas formas de ser no mundo, aprender novas formas de nos posicionarmos diante da vida. Ouse, experimente, mergulhar em você, investir no seu autoconhecimento, para o que te parava, não te pare mais. O que te deixava triste, não te entristeça mais. O que te coloque numa posição de espectador passivo da vida, te tire desse lugar, te faça ousar nessa única experiência mágica que você tem, que é essa vida, esse CPF, esse momento de escolher e fazer melhor por você. Busque ajuda. Não se acomode no que te faz mal. Beijo grande e até amanhã.